Olá, você assistiu a série Adolescência? Está vibrando com ela, reverberando sobre ela, vendo um monte de comentários sobre ela? Pois é, eu achei esse filme, essa série muito ruim. Mas acontece que quem fez a publicidade dela foi maravilhoso, porque conseguiu transformar uma obra sem significado ruim na obra mais assistida e mais discutida, e muita gente passa a gostar por esse aspecto de repetição, de pessoas comentando. Mas eu achei muito ruim. E vou dizer por quê. Primeiro que a primeira cena da polícia inglesa invadindo a casa de um suspeito, que é criança, invadindo como se fosse a SWAT americana. E a polícia inglesa geralmente anda desarmada, não é violenta. Eu vi na internet pesquisa que ela, há alguns anos, ela deu 2, 3 tiros por ano. Eventualmente ela chama reforço quando precisa, mas eles conheciam que era uma criança de 13 anos, suspeita, não condenada ainda, e tratada de uma forma como se ela fosse já condenada. Então já começa uma cena exagerada, que distorce um pouco a realidade. O personagem da primeira cena não casa com o personagem do terceiro capítulo, que, pelo que eu li na internet, ele foi gravado primeiro. O diálogo com a psicóloga foi gravado antes da primeira cena. Então, não casa o personagem, as características dele. Eu vi um psiquiatra do Rio Grande do Sul, Nélio Tombini, comentando, e achei excelente o comentário dele, mostrando que o personagem, para fazer certos crimes, certas ações, ele emite recados, ele tem posturas, ele tem atitudes que geram suspeição sobre ele. Não é do nada que um cara levanta, vai lá, pega uma faca que um amigo deu e vai lá e mata a moça. Não é assim tão simples. Então, o filme não dá sinais, ele não tem o que a gente chama de deixa no cinema, que fazem um diálogo casar com outro. Ele, na verdade, é uma colcha de retalhos, embora digam que a cena foi gravada inteira. Algumas foram, mas nós percebemos que há alguma montagem ali, sim. Então, o filme é ruim, porém, grande mérito da publicidade. E agora, para salvar o filme, ele passa a ter um grande valor, então não me oponho a ele, é porque as pessoas podem debater o filme. Mas vejo muita gente polarizando muito a questão do bullying, como se a vítima de bullying fosse fazer crimes. É verdade que isso acontece, mas é muito mais usado o bullying para justificar um comportamento de um psicopata do que como causa efetiva do problema. Podemos ter uma criança psicopata, é verdade. Mesmo dentro de uma família de classe média, uma família convencional, não era uma família nada aberrante, embora no fim do filme tentassem colocar o pai de uma forma aberrante, como agressivo, violento, etc. Mas dentro do contexto de se sentir injustiçado, observado por todos, censurando, dá para compreender um certo desequilíbrio nessa pessoa. Um certo desequilíbrio na mãe, que aliás ela não manifesta durante o filme. Então, o filme traz a oportunidade da gente debatê-lo, e debater os próprios debates que eu assisto sobre ele. Eu vejo muita leviandade, muita exploração oportunística sobre esse filme, gente fazendo caos, criando alarde, criando desespero, e daqui a pouco os pais vão estar todos dormindo, assustados, preocupados que seu filho, que está isolado no quarto, que mexeu na internet, vai se transformar num assassino pura e simplesmente. Existem inúmeras pessoas que passam por bullying, até mais grave do que o garoto passou no filme, que, para ser sincero, o bullying que ele passou no filme nem era tão significativo. Existem muitas crianças que passam por bullying e não fazem a mesma coisa que essa criança fez. Existem pais que erram, esses pais erram. O pai talvez não percebesse muito o filho, mas não é a impressão que me dá no começo do filme. No fim do filme, parece que ele tenta corrigir as primeiras falas. E aí, então, cria lá um pai mais problemático, etc. Mas no começo não era um pai problemático.
nem uma mãe problemática. Então, o filme tem uns arremedos, umas correções que tornam esse filme realmente assim, uma grande porcaria, para ser sincero. Mas, voltando ao debate, ao que eu posso tirar proveito dele, é isso. Nós precisamos ter filtro. Precisamos ter filtros. Uma obra, um cinema, é importante isso. O cinema tem o poder de criar personagens, assim, a gente assiste um filme da história de um bandido, contada como se fosse um herói, e a gente vai torcer pelo bandido contra a polícia, contra o Estado, contra quem quer fazer as coisas certas, com frequência. Veja o filme Butch Cassidy, que eu adoro, um filmaço, trilha sonora maravilhosa, atores maravilhosos, Candice Bergen maravilhosa, mas é um filme de história de dois bandidos que a gente torce por eles durante o filme. Veja o filme Bonnie and Clyde, dois bandidos, e também a gente passa a torcer pelo bandido. Então é muito comum, o cinema ter esse poder de criar mitos, narrativas, e a gente é levado a admirar bandidos e às vezes rejeitar verdadeiros heróis. Nós temos que ter filtro para isso no cinema, e esse filme possibilita a gente ter essa concepção também. Então, o que mais sobre esse filme? Eu vejo muito alarde, efetivamente, e é o seguinte: precisamos ter cuidado, parcimônia, cautela na reverberação dessa obra. As pessoas precisam debater que essa onda grandiosa que se faz, esse alarde, mais gera problemas, mais gera preocupação, mais gera ansiedade, mais gera desespero do que medidas de resolução. Ok, o filme tem uma coisa que eu acho, revela uma coisa importante, que é a falta do contato de pai e filho, principalmente do policial com o seu filho. Mas mostra também uma leviandade da polícia inglesa que eu tenho certeza que ela não tem. Ela coloca o policial para investigar um crime na escola do filho. E o filho já é um filho que sofre bullying na escola. E esse pai, ao investigar, está expondo o filho dele a mais bullying, expondo o filho dele a mais problemas. Será que não há essa sensibilidade da polícia inglesa ou do próprio profissional em dizer: esse caso eu não posso investigar porque na escola do meu filho eu vou expor o meu filho a mais problemas do que ele já tem? Não é? Então são reflexões que o filme não propõe, a gente precisa propor isso. Eu vejo que mais sobre esse filme? E também é o seguinte: ouvi algumas pessoas que relatam terem chorado copiosamente entre algumas cenas. E eu sou uma pessoa que me emociono com o cinema. Foi isso que me motivou a criar o Cine Debate, pela emoção que ele traz. E em poucos momentos, a não ser no fim da obra, eu senti uma reverberação da emoção, da dor do pai e de uma mãe que vê um filho ser preso, invadido, imaginando que ele é inocente. Passa pouca indignação, passa pouca emoção para a plateia, embora algumas pessoas tenham relatado que se emocionaram, mas na verdade muita gente simplesmente trabalhou na racionalidade, não teve a emoção, a identificação com o personagem. Isso tudo mostra a superficialidade dessa obra. Ok, mas sintetizando, já falei bastante, quero dizer: o filme é ruim, a publicidade dele é maravilhosa, parabéns a quem divulgou. Acho que a Netflix deve fazer esses caras divulgarem todos os filmes deles. E o debate é o que salva desse filme. Precisamos debater mais, mas cuidado, não acredite em catastrofismo, não acredite em pessoas que falam que o mundo está acabando, que a adolescência é aquilo. Aquilo é um recorte de uma circunstância. É isso.